aqui pela TV Canção Nova, programa Além da Notícia, agora às quintas-feiras, 9h30 da noite. Divulgue para outras pessoas. E vamos aqui seguir o nosso tema de hoje, que é a campanha da Fraternidade 2017. Estamos com Dom Sérgio da Rocha. Deixamos esse último bloco aqui para algumas perguntas, Dom Sérgio. E chegaram tantas, vou até pedir perdão antecipadamente a tanta gente que não conseguiremos atender. Mas já começo aqui com a primeira. Vamos lá. Como ter cuidado para que a campanha da Fraternidade não tire o foco da vivência da Quaresma? A pessoa que fez a pergunta não deixou o nome aqui, Dom Sérgio. Não há problema. Claro que essa é uma preocupação que nós temos de integrar a campanha da Fraternidade na Quaresma. Então, como é que ela pode ser feita? Ela tem que ser vivida como expressão de conversão e de penitência quaresmal. Então, nas celebrações, é claro que nós vamos preservar a liturgia quaresmal. Não há nem mesmo mais uma missa só com cantos para a campanha da Fraternidade, como havia anteriormente. Há cantos que pode ser aproveitado, mas o que se pede hoje é para respeitar a liturgia quaresmal, que, aliás, sempre se pediu. E, então, incluir o tema da campanha da Fraternidade nas orações, por exemplo, a oração da comunidade, a oração dos fiéis, um breve momento de reflexão. Existe a própria oração da campanha da Fraternidade que é proposta. Então, quer dizer, é possível, sim, respeitar o tempo quaresmal, a liturgia quaresmal e integrar nela elementos da campanha da Fraternidade. Agora, lembre-se que a liturgia não é o único espaço de vivência da campanha, é o dia a dia da vida. Pode-se ter um momento de estudo sobre a campanha da Fraternidade, de diálogo, pode ter alguma iniciativa comunitária, já houve casos aí de uma paróquia se mobilizar. Então, significa, nós não vamos atrapalhar a liturgia quaresmal, mesmo porque as orações, as leituras, são todas aquelas próprias da Quaresma. Temos mais uma pergunta aqui. Sou o vereador Elias Pastinha, de Porto Franco, Maranhão. Diz aqui, uma das grandes problemáticas da sociedade moderna é conciliar desenvolvimento e natureza. Como a fé pode iluminar essa temática? Olha, o Papa Francisco, na mensagem que ele enviou a respeito da campanha da Fraternidade, ele ressaltava como um dos aspectos justamente esse, do modelo de desenvolvimento econômico não ser destruidor da natureza. Infelizmente, o que nós temos por aí afora é uma tendência de onde há desenvolvimento, não há mais a natureza preservada, não é? Há um desmatamento, eu diria assim, a partir da fé, nós temos a motivação para ajudar a refletir, a mobilizar em defesa do meio ambiente, em defesa da natureza. Mas é claro que é preciso diálogo com as autoridades, diálogo a respeito dos projetos de desenvolvimento que estão aí nas diversas regiões do Brasil. Nós queremos que o desenvolvimento econômico ele não seja destruidor da casa comum que é a natureza e muito menos da vida de quem habita esta casa comum. Dom Sérgio, mais uma pergunta. Como combater as tentativas de privatizar o uso da água para obtenção de lucros desenfreados, haja vista que muitas empresas públicas têm administrado mal esse bem tão precioso para a sociedade? Nós precisamos aí de comunidades que se organizem, né? Na Igreja Católica, nós temos, dentre as várias iniciativas, as chamadas pastorais sociais, mas tem outras iniciativas, outros grupos e movimentos eclesiais, que procuram estabelecer diálogo com as autoridades locais para poder superar. A maioria dessas situações, embora elas se disseminam pelo Brasil, mas elas têm características próprias. Então, o ideal é comunitariamente estabelecer diálogo, mas também participar de conselhos ou de iniciativas que possam existir ali localmente. E nas cidades, nos municípios, nós temos Câmara dos Vereadores, por exemplo, temos ali o pessoal a Câmara dos Vereadores que está ali presente, ela é justamente um espaço onde o povo poderia dialogar. Então eu digo assim, pode ser com o Executivo Municipal, mas pode ser também ali com os vereadores. Então vai até a Câmara local e se discute ali a respeito dos projetos que possam existir ou das iniciativas que possam ser tomadas. E quando é de âmbito mais estadual, claro que também é preciso atuar. Então precisa se organizar a comunidade para isso. Precisa ter na comunidade, na paróquia, alguma iniciativa que seja de caráter comunitário
para motivar, por exemplo, a reflexão sobre determinados problemas locais. Eu citava aqui Câmara dos Vereadores, porque às vezes se discute tantos projetos e nem sempre se leva em conta projetos dessa natureza, de caráter socioambiental, as situações que estão ali. Então eu diria, se pode motivar o diálogo, a reflexão. E junto com outras entidades da sociedade civil organizada. Nós temos, por exemplo, universidades, temos outras entidades, outras associações, que juntos com a comunidade eclesial, com a paróquia ou outro grupo da igreja, podem pensar e juntos ver o caminho a seguir. E é importante dizer que uma das forças hoje da nossa sociedade é esse poder da mobilização. Vamos lá. Boa noite, Ronaldo Dom Sérgio, sua bênção. Sou o padre Paulo Alexandre, da Diocese de Caratinga, em Minas Gerais. Gostaria de parabenizar ao Dom Sérgio por esclarecer tantos pontos importantes sobre a campanha da fraternidade e perguntar a ele como se manifestou o Papa Francisco sobre essa campanha de 2017. Então, muito obrigado, primeiramente, aí, não é, pelas palavras aí Padre Paulo generosas, né, do Padre Paulo Alexandre. E o Papa Francisco, na sua mensagem, primeiramente nos motivou a reconhecer a beleza, a grandeza, né, da própria obra do Criador, representada pelos biomas aqui do Brasil, né, falando a respeito dessa diversidade, dessa beleza dos biomas brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, nos alertava para a necessidade que nós temos de continuar a cuidar da casa comum. Eu achei que foi realmente providencial que no ano passado nós tenhamos trabalhado essa temática do cuidado da natureza, do meio ambiente, da casa comum, e este ano esse assunto esteja continuando. E, por fim, o que eu disse agora há pouco, o Papa destacava o risco de se destruir a natureza pela ganância, não é? Isso é quando nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que privilegia ali os lucros e não as pessoas que ali estão, a natureza que ali está. Quando se diz respeito, né? Quer dizer, cultivar e guardar a criação não é algo apenas para quando se pensa atitudes pessoais, mas também quando se pensa o nível de projetos a serem desenvolvidos nas diversas regiões do Brasil. Eu participei de uma palestra esta semana, ainda aqui na Cúria de Brasília, lá na sua Cúria, Dom Sérgio, e foi muito importante porque se falou da necessidade de se recuperar os mananciais, as nascentes de água. E aqui tem uma pergunta também que nos faz refletir sobre isso aqui, o reconstruir. O que o cidadão cristão católico pode de concreto fazer em prol do que nos propõe a campanha da fraternidade acerca dos biomas, sua preservação e reconstrução, isto é, replantar, recuperar nascentes? O que se pode fazer nesse sentido? Olha, mais uma vez eu insisto nos diversos níveis, porque claro que uma pessoa, onde ela mora, sobretudo quem está na zona rural, mas quem está na cidade também, determinados ambientes onde nós estamos, onde se tem um contato mais direto com a natureza, claro que ali você tem um papel mais ainda efetivo, pessoalmente ou como família. Mas certas situações que envolvem mananciais exigem atitudes do poder público. Como é que nós vamos só nós proteger as nascentes com iniciativas pessoais? Agora, eu acho que é importantíssimo o testemunho pessoal, o esforço pessoal, pensar em nível comunitário, o que fazer para defender esses mananciais. Mas também é necessário levar esses assuntos para aqueles que têm o poder de decidir o uso de certas áreas, porque o uso irregular de áreas de nascentes, isso é, o uso dessas áreas, a destruição delas, né, tem causado aí tantos problemas como esse da crise hídrica, que também crise hídrica é um capítulo à parte, necessita de planejamento também. Quando não há planejamento, não é só fator climático ou só destruição da natureza. Cresce hoje a população e nem sempre crescem as fontes, né, que vão abastecer aquela população. Então precisa também de planejamento. Eu aproveito colocar esse aspecto que tem a ver com isso também. Quer dizer, hoje as cidades vão crescendo. Claro que é bom que as pessoas tenham a sua casa, que se construa bairros novos, mas precisa também pensar nas fontes que vão abastecer, que vão sustentar essa população toda. Então, muitas vezes vai crescendo uma cidade, como tem ocorrido no Brasil,
e nem sempre cresce, nem sempre se cuida devidamente dessas fontes, dessas nascentes. Essa pergunta foi da Sandra, do Movimento Eureka, Brasília, e tem uma outra pergunta também que é lá, deixa eu ver, do Rio de Janeiro, a Jandira. Ela diz assim: além da multa que se cobra de quem desmata, não seria interessante obrigá-los a replantar? Tudo isso entra, inclusive, em âmbito de legislações. Não, já existe. A legislação já prevê em certas situações. Agora, seria bom ninguém ter que depois ser multado, né? Seria bom a gente hoje criar uma consciência maior a respeito do valor da natureza. É defender a natureza, é defender a vida de cada um de nós, das nossas famílias, a vida das futuras gerações e a vida dos que moram mais diretamente em alguns biomas, né? E depende deles mais diretamente do que quem está em outros, né? Tem uma pergunta, não é uma pergunta, é uma colocação. Nossas paróquias precisam trabalhar melhor e mais profundamente o tema proposto. Vejo paróquias que não dão o devido valor à campanha. Fábio Silva. Esse é um problema, infelizmente, um risco que se tem, nem sempre dá devida atenção à campanha da fraternidade. Eu sei que há muitos trabalhos em curso nas comunidades, sempre há muitas preocupações pastorais, muitos projetos, mas vamos aproveitar esse período quaresmal, sobretudo, mas depois, se possível, prolongar, para conhecer, porque a primeira atitude é conhecer esses biomas, conhecer a sua beleza, a sua riqueza, a sua diversidade de vida ali presente. E depois, não só conhecer, refletir sobre qual tem sido o nosso relacionamento, a nossa presença, a presença humana nesses diversos biomas, e aí alguma atitude comunitária. Então é indispensável que nós tenhamos também momentos comunitários, sobretudo promovidos por paróquias, mas tem movimentos, temos aí pastorais, novas comunidades, que podem também ter momentos dedicados especialmente ao estudo, à reflexão sobre esse tema da campanha. Olha, esse tema não se esgota. Eu peço perdão aqui a tanta gente, dezenas e dezenas de outras pessoas que participaram, que a gente não consegue atender a todas, mas esse tema foi inspirado na encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, do Papa Francisco, com uma tremenda urgência de ser refletido sobre essa temática, porque o mundo está em risco, o nosso planeta está em risco devido às ações de nós, homens. A gente vai encerrar daqui a pouco com a oração da campanha da fraternidade, mas eu gostaria aqui de agradecer já ao Dom Sérgio da Rocha e pedir aqui a nossa equipe que preparou ali imagens do seu cardinalato, quando o senhor em Roma recebeu ali o cardinalato das mãos de Papa Francisco, e apenas que o senhor nos diga, olha, essas imagens mostram também, o senhor nos diga como foi isso na sua vida, esse momento que Deus o chamou para este momento muito particular, né? Então, os sinais da misericórdia de Deus são muitos, né? Os sinais da misericórdia de Deus são imensos na vida de cada um de nós, na vida da igreja. Agora há pouco, falando dos biomas, nós vimos dos sinais da bondade, do amor, da providência de Deus na natureza. Então, eu, na minha vida, tenho muitos sinais de que Deus é misericordioso. E esse é um dos maiores. E aconteceu justamente no dia que nós estávamos encerrando o ano jubilar da misericórdia, o ano extraordinário da misericórdia. Então eu digo, ali eu vivi uma experiência intensa da misericórdia de Deus. Me senti amado por Deus, abraçado pelo Pai misericordioso, através do Papa Francisco, que é um verdadeiro pai e irmão. E é importante dizer que esse chamado, gente, ao cardinalato, ali que a gente está vendo as imagens, ele é um chamado que compromete muito, né, Dom Sérgio? Porque esses muito ali exigente. São chamados, inclusive, a dar a própria vida, se Jesus pedir nesse instante, se a igreja lhe pedir nesse instante. A cor vermelha ali que se usa na roupa carnalista devia ser recordação. Mas ao mesmo tempo, é também já um sinal de que o senhor já tem feito isso, porque nós o encontramos, no dia que o senhor foi nomeado, nós o encontramos no meio do povo mais simples. Temos também imagens disso, no meio do povo mais pobre. O senhor estava numa pequena capelinha e foi visitar uma região muito carente, aqui de Brasília. Estivemos juntos lá. E já é um sinal também de que Jesus já reconhece no seu trabalho justamente esta entrega de vida. O que o Papa Francisco espera, o que a igreja espera, é que cada cardeal seja um verdadeiro servidor da igreja. E, de fato, o cardinalato não é um privilégio humano. Aí nós estamos visitando, né, aquelas pessoas que estavam numa região muito pobre, muito sofrido ali.
e nós pudemos ter contato com esses irmãos e irmãs, que praticamente foram eles que me deram a notícia, porque foi numa manhã de domingo, né? Eu estava chegando na paróquia quando tive a notícia, até achei que não tinha entendido direito. Diz, vocês não escutaram direito, o Papa fala italiano, vocês não entenderam o que o Papa estava falando. Mas, na verdade, ali estivemos rezando com eles. Então, isso é para... Eu penso que é um sinal que Deus me concedeu, de não esquecer jamais de que o cardinalato não é uma honraria, mas um serviço a ser prestado com humildade. Então é a igreja em saída, não é? O Papa, com razão, insiste que a igreja seja missionária e os cardeais devem ser os primeiros a vivenciar essa atitude missionária. E eu fico muito agradecido porque naquele dia contei com a presença de vocês, da Canção Nova. Nós surpreendemos o senhor, porque a gente soube a notícia e corremos para lá. Não, eu vi que vocês souberam primeiro do que eu, porque quando eu cheguei já estavam lá, né? Então eu fiquei muito contente com isso e, é claro, agradeço mais uma vez agora a recordação daqueles momentos que nós vivemos. São situações de muito sofrimento que nós encontramos aí e são irmãos e irmãs a serem amados. A campanha da fraternidade é para reconhecer o outro como irmão. Não adianta alguém olhar só o que está na natureza sem olhar as pessoas. Por isso que eu dizia desde o início, é a fraternidade na natureza, com as criaturas, como queria e que São Francisco, como quer certamente o Criador, mas também não deixar esta atitude de fraternidade entre nós, de amor fraterno. O que é fraternidade? Reconhecer que o outro é um irmão, que o outro é irmã, que nós somos filhos e filhas de Deus. Não tem como falar de fraternidade sem filiação divina. Só pode falar que o outro é irmão ou irmã se nós aceitamos Deus como Pai. E então por isso que a campanha da fraternidade leva a gente a ser mais irmão entre nós, mais irmãos entre nós e fazer esse irmão de quem nós ainda não conseguimos, ajudar os outros a vivenciar isso e estender essa fraternidade para essa casa comum. Se é casa, tem família. E essa grande família que é obra do Criador. Vamos terminar com a oração da campanha e a sua bênção, por favor, a todas as nossas famílias que agora nos acompanham no Brasil e fora dele. Então, a campanha da fraternidade nos propõe esta oração. Deus, nosso Pai e Senhor, nós os louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Amém. Peço a bênção do Senhor, por favor. Eu peço a Deus que abençoe a todos os irmãos e irmãs unidos a nós nesse momento, suas famílias, de modo especial os que mais sofrem, nos conceda a graça de viver o amor fraterno entre nós, na igreja, nas famílias e de modo especial na sociedade, no dia a dia da vida. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos, lhes conceda saúde, paz e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor acompanhe a sua missão constantemente. E muito obrigado a vocês da Canção Nova, tantos irmãos e irmãs que estão unidos a nós. E aquilo que sempre diz o Papa Francisco, eu repito, rezem por mim, rezem por ele, rezem por mim também, servidor aí da nossa igreja. Obrigado. Que Deus dê a todos a graça de uma boa noite. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora também, a nossa gratidão. Na semana que vem estaremos falando sobre o 4º aniversário do pontificado de Papa Francisco. Aqui estará conosco Dom Leonardo Stanner, secretário-geral da CNBB. Vai ser bom ter a sua companhia. Agora, por enquanto, obrigado, boa noite, bom sono e até a próxima semana.